Parlamento Europeu, em 27 países diferentes, tiveram uma promoção da votação para a escolha dos representantes. E isso provocou diversos efeitos. A manchete que você deve ter ouvido aí em algum lugar é o crescimento da direita e com alguns acontecimentos isolados importantes. Por exemplo, na França, a dissolução da Assembleia Nacional, convocação de eleições promovidas por Emmanuel Macron. São muitos desenrolares disso tudo que está acontecendo na União Europeia e esse efeito mais recente das eleições parlamentares que aconteceram nesse fim de semana, Zaidan. Exato. Claro que a decisão do Macron foi o que mais chamou a atenção. E agora, o que também chama a atenção é o rol de reações estúpidas, né? De uma ignorância notável em relação aos acontecimentos. E é bom lembrar que este ano houve um aumento do número de cadeiras, 15 cadeiras a mais, eram 705, passaram para 720 cadeiras no Parlamento Europeu. E esse chamado bloco de centro, ele permanece com a maioria. Vai ter, pelo que se apura, 389 cadeiras. E é uma salada. E houve um crescimento, principalmente na França, porque, convenhamos, o grupo, porque você tem listas partidárias, não é todo mundo no mesmo partido, mas são coalizões. Então a coalizão liderada pelo partido da Le Pen teve quase o dobro do grupo do Macron. Quase o dobro. E aí foi lançado um desafio. E eu digo isso, Ronald, porque as reações são patéticas, né? Primeiro que quando falam em esquerda, os caras estão falando de Olaf Scholz, do próprio Macron, né? Pelo contrário, o Olaf Scholz é hoje um mero garoto de recados do imperialismo dos Estados Unidos, das ações imperiais dos Estados Unidos e do domínio incontestável dos Estados Unidos sobre a Europa. Um domínio inédito. Nunca houve nessa medida e dessa maneira, com comportamento pusilânime dos dirigentes europeus. Os estados vassalos da Europa, é isso que temos. Então, Scholz ser considerado de esquerda. Pelo contrário, ele representa um partido que é o partido mais traidor da história, que é a social-democracia alemã. Berço dos grandes movimentos operários na Alemanha, como expressão política dos movimentos operários, não pariu os movimentos operários, mas os representou politicamente, e logo os traiu. Já no início do século XX, durante a Primeira Guerra, e depois quando chegaram ao poder e assassinaram a Rosa Luxemburgo e o Liebknecht. É um partido traidor. Então, o Scholz não é nenhuma surpresa o que ele tem sido. Agora, eu vi gente dizendo o comunista Macron. Olha, tenha paciência, né? O comunista Macron. O Macron, pelo contrário, né? O Macron, embora com um pouco mais de altivez, né? Um pouco mais de noção de que é preciso manter as aparências de soberania, mas ele faz esse mesmo jogo. Mas disseram também que ele tinha dado um golpe, né? E basicamente o que circulou inclusive no Brasil é que ele havia perdido as eleições na França e resolveu convocar outra eleição, quer dizer, uma desinformação canalha, suja. A eleição não era para o parlamento francês, era para o parlamento europeu. Na Bélgica é que houve as duas coisas. E o governo perdeu as duas, tanto que o primeiro-ministro já anunciou que vai cair fora. Mas houve um desafio do partido do Macron, assim que o resultado da eleição, do partido da Le Pen, assim que o resultado da eleição ficou claro, veio o desafio para o Macron. Você tem de convocar a eleição. Você tem de dar aos franceses a chance de se manifestarem. E ele percebendo que esse crescimento não se esgotou e que essa turma poderia crescer ainda mais eleitoralmente, fez o que o Sunak fez na Inglaterra. Antecipou a eleição para o parlamento, não a eleição presidencial que é em 27. Antecipou a eleição para o parlamento.
5 vezes isso foi feito desde 58, desde a Quinta República com de Gaulle. 5 vezes. E quase sempre houve a confirmação da maioria do governo. E é nisso que o Macron está apostando. Agora, grupos de esquerda, a esquerda um tanto quanto perdida, né? Essa esquerda dos seguidores de Marcuse aí, esquerda antirrevolucionária, ela fica em pânico. Pera lá, por acaso alguém sabe o que faz a Meloni? Ela faz a mesma coisa em relação, por exemplo, aos Estados Unidos e à política de guerra dos Estados Unidos na Ucrânia. A Meloni faz o que a centrista, segundo essas análises simplistas, a centrista von der Leyen faz. A von der Leyen, ela inclusive está fazendo uma associação com a Meloni. Ela tem sido uma das maiores incentivadoras da continuação da guerra na Ucrânia. Ela foi à Ucrânia para alimentar a guerra, a senhora von der Leyen. Então é a mesma coisa. Ou seja, a dita direita moderada, conservadora, não tem nada de moderada nem de conservadora. Tornou-se uma direita reacionária. A diferença é que você tem, por exemplo, no ADF da Alemanha, você tem milícias armadas, né? Um grupo nazista. É muito sério. E eles são hoje, pela eleição agora para o Parlamento Europeu, a segunda força na Alemanha. Mas isso é para mostrar que a população alemã repudia o governo de Olaf Scholz. Então esses caras acordam e percebem que eles estão remando junto com grupos fascistas, nazistas, e já não se diferenciam. Não se diferenciam. A Meloni, que é a Meloni, se não outra garota de recados do Biden, da Casa Branca, do Departamento de Estado. Tanto que o Salvini, que é o principal líder da direita italiana, da extrema direita italiana, rompeu com ela. E ela rompeu com a Le Pen. Esse bloco não chega coeso ao Parlamento Europeu. Mas o mais importante, a von der Leyen deve continuar, a von der Leyen deve continuar alimentando a guerra, deve continuar dizendo que representa os moderados da Europa. Toda essa cascata. Tudo isso é cascata. O fato é que não teremos nenhuma grande mudança, porque esses grupos são hoje muito parecidos. Os tais moderados, centristas, eles fazem a mesmíssima política que fascistas e até nazistas fazem. A diferença, claro, é que essa turma não chegou ao poder. Ela será muito mais hostil aos trabalhadores, aos imigrantes, se chegar ao poder. Essa é a diferença. Chegar ao poder nacional, não ao Parlamento Europeu, mas ao poder nacional. Então, a situação é grave, mas o que é preciso notar é que ela já era grave. A Europa já estava mergulhada nesse reacionarismo, nessa política bélica e, ao mesmo tempo, num enfraquecimento político e econômico sem paralelo na história, desde que a Europa existe como um continente organizado e com a associação dos países e a organização jurídica da União Europeia. Nunca houve um momento de tal desmoralização política e de tal decadência econômica como hoje. Então isso não muda. Agora, o que é grave é que é o discurso explícito de ódio aos imigrantes, de não aceitação dos imigrantes e de hostilidade ao movimento dos trabalhadores. É algo que agrada ao capital financeiro. Né? O capital financeiro, em certo momento, ele usa a social-democracia, em certo momento, ele usa o nazifascismo, Ronald.